A via intermunicipal vai ter separador central em 80% da sua extensão no concelho de Guimarães. Aquela via será ainda alvo de uma requalificação profunda no traçado de 5,7 km que atravessa as freguesias de Cerzedelo, Guardizela e Lordelo. A proposta para o início de procedimento concursal foi aprovada por unanimidade pela variação municipal. O piso será repavimentado, haverá melhorias ao nível da iluminação e das valetas e serão construídas duas rotundas, no nó de acesso à autoestrada em Cerzedelo e no nó de acesso à Resi Norte e ao motel ali situado. Junto à Capela de São Bartolomeu, será criada uma meia rotunda para reorganizar o trânsito. Poderíamos optar por uma obra, com menos densidade, apenas reabilitação num ponto ou noutro, deitar um tapete e ficarmos por uma intervenção menor, mas não. Eu entendi que deveríamos requalificar esta via, torná-la uma via com caráter de viário quase urbano, e que com as várias saídas e resoluções para as comunidades que vivem ali, nomeadamente de Cerzedelo, de Guardizela e de Lordelo. Irá ficar uma obra, com caráter definitivo e uma obra bem estruturada e uma obra que resolve os problemas de segurança e de mobilidade das pessoas e de veículos. Isto foi sempre trazido pelas diversas oposições, como eu disse, e sempre a Câmara a resistir. Primeiro, porque a obra custava 30 milhões de euros, numa ação de pura demagogia, porque 30 milhões de euros era o que custava toda a requalificação. Em segundo lugar, porque era da AMAV. Em terceiro lugar, porque se não fosse da AMAV, tinha que ser das Estradas de Portugal. Ou seja, nunca houve vontade política para resolver isto. Quando se apelava ou se alegava a circunstâncias de natureza financeira, ou seja, não temos dinheiro para isto, nós apresentamos uma proposta em outubro de 2012 com uma requalificação minimalista, mas que fazia as divisórias, com aquelas balizas refletoras, que fazia aquilo que é básico. Foi chumbado pelo Partido Socialista. É evidente que nós preferimos esta alteração de fundo. Quando se reparte esse percurso em 4 partes, e se atribui a responsabilidade de cada uma das partes ao município que faz, digamos, que percorre esse mesmo território, estamos aqui a subordinar o arranjo de uma dessas partes, ou cada uma dessas 4 partes, à capacidade financeira de cada município, correndo o risco e há de facto alguns municípios que terão outras dificuldades que não, por exemplo, o município de Guimarães, e que poderá eventualmente criar ali uma situação de uma não uniformidade que é mais que evidente que uma via tem que ter. Portanto, há aqui um processo que, do nosso ponto de vista, teria muito mais sentido se tivesse sido assumido pelas Estradas de Portugal, que lhe daria a uniformidade que o próprio percurso já tem naturalmente. Durante a discussão da proposta, Domingos Bragança indicou que, mesmo após a requalificação, a VIM deveria passar para a responsabilidade das Estradas de Portugal por ser uma via intermunicipal. As obras poderão começar em março de 2015 e, após a adjudicação, a intervenção demorará 150 dias. Idêntica calendarização está prevista para a execução do projeto de reperfilamento e beneficiação da Rua de Santo Turcato e implantação da placa giratória da Volta do Pedroso, na freguesia de Azurém. A variação aprovou por unanimidade o plano estratégico para a candidatura de Guimarães, a capital verde europeia. A formalização deverá ocorrer em 2017. O PSD lembrou as mudanças de calendário do Executivo Socialista. Disse num evento partidário, fiz acusações que as reiterei aqui em frente ao Presidente de Câmara, como é óbvio, nem podia ser de outra forma. E reiterei-as na mesma dimensão e apontando exatamente a circunstância pelo qual as fiz. Portanto, isso não retiro uma vírgula a tudo aquilo que foi dito. O Presidente de Câmara quis pôr datas. Quando se quer pôr, ele podia, pura e simplesmente, ter-se limitado ao programa eleitoral. Todos sabemos que ninguém, ou quase ninguém, lê os programas eleitorais. As pessoas ouvem aquilo que os candidatos dizem e isso é que vem para os jornais, naturalmente. E o que o candidato disse não é o que está no programa eleitoral. O programa eleitoral está um objetivo abstrato. Nas intervenções públicas de campanha e, sobretudo, de tomada de posse, está um objetivo concreto e com datas. A partir desse momento, a
passa a ser um compromisso que tem que ser sindicado. A Câmara entende que só em 2017 estarão reunidas as condições para a formalização da candidatura. Domingos Bragança diz que está a cumprir o compromisso eleitoral. Que o meu compromisso foi com os vimaranenses a 29 de setembro de 2013. E a 29 de setembro de 2013 eu apresentei disse aos vimaranenses que iria apresentar a candidatura à Capital Verde Europeia. E isso é o que conta. Depois, são detalhes. Pode eu querer, a minha vontade, querer ir mais depressa e depois não poder. E admito que em entrevistas tenha dito que para 2014, 2015, enfim, iria apresentar a nossa candidatura, a candidatura de Guimarães à Capital Verde Europeia. Mas são detalhes. O que importa não é cumprir calendário, cumprir dizer, já cumpri, já apresentei a candidatura. O que importa é uma candidatura bem sustentada. É aquilo que eu tenho dito várias vezes, já diversas vezes disse, em muitos sítios, que é tão importante o estatuto a conseguir de Capital Verde Europeia, ou até mais importante, é o caminho a seguir, o caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer é de um território, aqui neste caso é o território concelhio, ambientalmente sustentável. Isso é o que nós estamos a fazer. Na reunião, a maioria socialista aprovou ainda as propostas com pedidos de parecer prévio para o layout e guiões expositivos da Casa da Memória, merecendo o voto contra da CDU, PSD e CDS-PP.